Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. É um prazer enorme recebê-los em nosso programa. Em nossa bancada, hoje nós temos o grande prazer de receber o Dr. Ricardo Vital, psiquiatra, e Leonardo Abrão, psicólogo. O Leonardo é o idealizador do Janeiro Branco. Bom, hoje nós vamos falar sobre compulsão de compras. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Leonardo e Ricardo, é um prazer muito grande tê-los aqui em nosso Doses de Saúde de hoje. Sejam muitíssimo bem-vindos. E muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Fique à vontade. Eu já de cara vou dizendo que eu vou eliminar o doutor Com certeza. para a gente Fica à vontade. ter uma Ficando à conversa mais vontade. descontraída, mais fluida. Ótimo. Bom, só para dar uma contextualizada em nosso assunto, o vício em compras é uma realidade para muitas pessoas, manifestando-se através de uma urgência quase incontrolável de adquirir itens, muitas vezes desnecessários. Este comportamento pode levar a consequências financeiras e emocionais devastadoras. Entender e controlar esse impulso pode parecer uma batalha difícil, mas existem estratégias eficazes que podem ajudar. E é sobre essas estratégias que nós vamos conversar com esses dois profissionais da área aqui. Nós vamos falar sobre oniomania e shopaholic. Shopaholic é aquele vício de comprar. Ricardo, começando com você, é uma coisa muito frequente nessa essa compra compulsiva em pessoas. Como é que é isso? Sim, a gente tem visto isso, né, agora com a nossa modernidade. A gente tem visto aí com relação à facilidade de aquisição, né? Uhum. Antes você teria que se deslocar, ir até a loja, né? É um trabalho de achar um estacionamento, lutar por uma vaga, ir até a loja, ter que acompanhar lá vários produtos, solicitar a verificação de vários produtos, né? Hoje você tem uma facilidade muito grande. Está na sua mão. É, é a famosa compra online, né? E aí, Léo? Bom, é sempre muito bom poder falar sobre aspectos da saúde mental. Agradeço o convite. E é verdade que a gente vive em um tempo em que este problema é crescente. Mas não é difícil entender. Inclusive porque o Ricardo acabou de falar que está muito mais fácil hoje, né? Você está sempre ligado ao processo de compra, está sempre ligado a estímulos de compra. E a gente... É muito importante lembrar que Com o nós... celular na mão, o iPhone, você compra o mundo, né? E não somente o celular na mão, É. mas a mídia na cabeça, os estímulos consumistas, capitalistas, né? É na cabeça. Você não consegue... Essa é só uma faceta da questão, né? Eu gosto muito sempre de trazer o ser humano para o contexto sócio-histórico, cultural no qual ele se insere, para a gente entender dentro de um contexto ampliado, que a gente vive numa sociedade que o tempo inteiro está falando, está ditando, está impondo um comportamento. Compre, 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 compre. Seja, né? Seja. Tenha, né? Que coisa. É um impulso, né, doutor Ricardo? Para a classificação científica, teórica do estudo, né? Está enquadrado, sim, no grupo dos transtornos de controle do impulso, dependências comportamentais, né? Dentro da ciência psiquiátrica, né? E psicológica. Existe lá uma classificação, um entendimento que realmente seria nesse sentido. Uma dificuldade de controle. Lá nos nossos atos, manifestação dos nossos atos da vontade, a gente passa por algumas fases, né? A gente vê essa ideia, a gente reflete sobre a ideia, a gente delibera e aí a gente executa o ato. Uhum. O que é o ato compulsivo, o ato impulsivo? Existe aí um curto-circuito, né? A pessoa só pensa e vai direto para o ato de consumo. Então falta lá a reflexão, a deliberação, né? Isso que faz com que essa coisa seja compulsiva, seja repetitiva, seja imperativa, que é essa dificuldade de controlar essa impulsividade. E aí a facilidade acaba
colaborando com esse consumo aí, né? Leonardo, a pessoa, às vezes, na maioria das vezes, né, é movida por esse impulso, compra itens completamente desnecessários, às vezes. Sim, desnecessários, às vezes até prejudiciais, Uhum. e ao custo de um estrago, um prejuízo financeiro muito grande na sua vida e que se desdobra para prejuízos sociais e relacionais. Sim. Porque isso afeta casamentos, isso afeta o trabalho, isso, né, joga a pessoa no endividamento, né? Então, os prejuízos são muito grandes. Mas é legal quando o Ricardo fala, a partir, né, da ciência psiquiátrica, o processo de aprendizado de controle, né, um déficit no controle, né, no impulso, né, a pessoa fica com esse prejuízo no controle do seu impulso. E é legal a gente também considerar que controle nós aprendemos ao longo da vida, desde quando nós nascemos, né, e nunca paramos de aprender. O ser humano é uma máquina de aprendizado contínuo. Mas quando a gente vê a infância de hoje, a adolescência de hoje, né, o início da vida adulta de hoje, todos esses processos, essas fases do desenvolvimento humano, que poderiam estar aprendendo, como ele falou, a refletir, a criticar, a avaliar, né, a ter consciência sobre o comportamento, nós temos, pelo contrário, uma sociedade que estimula a falta de reflexão, a irreflexão. E, pior, o ato impulsivo. O ato impulsivo ou de comprar, ou de gozar, ou de viver até as últimas consequências. E a criança criada dentro desse contexto cultural, o adolescente criado dentro desse contexto cultural e as redes sociais acabam atrapalhando ainda mais, porque as redes sociais estão nas mãos do pré-adolescente, do adolescente, dizendo faça isso, faça aquilo, compre, compre, compre. Como é que ele vai aprender a refletir? Como é que ele vai aprender a ter consciência? Quando é que ele vai aprender a ter autocrítica e desenvolver essa capacidade de controle? Aí, quando chega na vida adulta, tem um cartão de crédito na mão, acabou. É uma forma também, eu pesquisei alguma coisa sobre isso, é uma forma também de fugir de certas situações, é uma forma de distração, de escapar do estresse, de uma situação de fadiga, de mental, vamos dizer assim. Né? Com certeza, é a necessidade da busca do prazer, né? É a necessidade da realização, né? E essa busca pelo prazer do ser humano é em vários aspectos, né? Eu tenho um videozinho que eu coloco, que eu costumo, acerca da compulsão alimentar, né? Eu costumo perguntar assim, né? Qual que é o assunto que você está comendo? O assunto que está comendo. Qual que é o assunto que você está comendo? Comprar seria da mesma forma, né? Qual que é o assunto que você está precisando de comprar para realizar? Quer dizer, tem alguma questão, alguma angústia, algum problema que a pessoa não está conseguindo realizar, satisfazer, que ela vai buscar, de alguma forma, essa realização. E aí o ato compulsivo entra aí, essa necessidade repetitiva de tentar trazer esse prazer e que, curiosamente, nunca vai conseguir por esse caminho. Ela vai ter que achar o caminho para essa realização desse prazer, né? E aí, com certeza, de alguma outra forma, bem mais saudável do que o consumo exagerado. Isso é mais comum do que a gente pensa, né, Leonardo? Tem uma frase, um pensamento que diz o seguinte, e é legal esse pensamento, presta atenção. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. E aí o excesso pode ser excesso de consumo, o excesso de álcool, que é um tipo de consumo, o excesso de sexo, o excesso de violência, o excesso de fanatismo religioso, Agora, internet mais modernamente, o excesso de radicalidade política, o excesso de uso abusivo dos meios eletrônicos, de tecnologias, o que mais? O excesso de velocidade. Aqui, né, na nossa sociedade ocidental, tem um excesso também que está escondendo muitas faltas. O excesso de barulho. Você vê essas motos com escapamentos feitos para ensurdecer as pessoas. As raves da vida, né? O excesso de sons em horários inadequados. Então, é uma sociedade do excesso. Do estímulo, né? O excesso do estímulo, chuvas de dopaminas, né? O excesso de necessidade de dopamina, né, Ricardo? Então, nós precisamos falar muito sobre isso, porque os excessos estão escondendo muitas faltas, que as pessoas não estão tendo coragem de falar sobre essas faltas, que é o que o Ricardo falou. Qual é o assunto que você está comendo? Qual é a falta que você está escondendo? Qual é a carência? Qual é a lacuna? Qual é o desejo não realizado? Qual é o trauma? Qual é o estresse? Qual é a ansiedade, né? Que você está tamponando
com esse comportamento desequilibrado, compulsivo. O ser humano, ele tem uma inteligência muito grande, às vezes até inconsciente, de achar saída para realizar seus desejos ou buscar preencher seus vazios. É o famoso deslocamento. A gente desloca. Então, desloca para a compra, desloca para o álcool e vira alcoolismo, desloca para o barulho, né? Desloca para a violência, desloca para o fanatismo religioso. Várias questões mal resolvidas aqui dentro. E é um transtorno que foi descoberto, me parece, no século passado, né? E que a medicina começou a perceber esse tipo de transtorno. Mas não foi descoberto ainda claramente a causa disso, né? Nossos Fora transtornos, isso tudo que vocês dois têm falado aqui. a gente sabe muito bem como as coisas acontecem, né? A gente ainda em saúde mental, em psiquiatria, psicologia, a gente não tem ainda muito substrato, né? Principalmente na área médica, a gente não tem ainda muito substrato etiológico dos nossos transtornos, né? A gente tem que considerar aspectos biológicos, mas a gente tem que, com certeza, considerar os aspectos psicológicos. As doenças, os transtornos mentais são multicausais, né? São vários fatores somados, associados. Vai depender da genética, vai depender da personalidade, dos eventos de vida, uma porção de fatores, coisas que em algum momento da vida não tinham importância, em outro momento passam a ter. O nosso ser humano é muito dinâmico, porque a gente conseguisse cercar isso tudo e prever um modelo, né? O que a gente sabe é como as coisas acontecem, né? O transtorno do controle dos impulsos tem um grupo lá, né? E nesse grupo faz parte lá, tá próximo a esse grupo, o transtorno obsessivo compulsivo. Então tem algumas características. É o toque. Tem algumas características da necessidade. Por exemplo, eu preciso consumir. Se eu não consumir, essa sensação ruim, ela é patológica, né? Eu vou perder uma oportunidade. O preço está muito bom. Meu amigo comprou, quer dizer, passa a ser como se fosse um sintoma mesmo de um transtorno. Essa necessidade imperativa é como se fosse uma febre. Não dá para você falar para a pessoa assim, para de ter febre aí. E esse preço muito bom que o senhor falou aí, às vezes é fruto da cabeça dela, né? Construção da necessidade. Né? O preço está bom. Às vezes o preço nem está tão bom assim, mas não, mas o preço está bom. É a questão da oportunidade. Né? Se eu perder essa oportunidade. Então, isso é meio que patológico, essa imperatividade. Então, faz parte desse conjunto, um grupinho, né, dentro da classificação psiquiátrica, né? O controle dos impulsos, a dependência comportamental e o transtorno obsessivo compulsivo, por conta aquela coceira que fica lá assim, né? Preciso comprar, é uma oportunidade, o preço tá bom, meu amigo comprou, tenho que comprar. O comércio adora isso, né? Agora muita gente esconde as compras, né? Eu li alguma coisa sobre isso. Faz essa compra por impulso, né? E depois, a hora que já está dentro do carro, está indo para casa, fala assim, que desculpa que eu vou dar lá em casa por ter comprado essa coisa. É porque até um certo ponto é socialmente aceito e valorizado. Até um certo ponto. A sociedade aplaude quem consome, quem ostenta, quem compra, quem troca de celulares, quem troca de roupas, quem troca de carros. Até um certo ponto é socialmente louvável dentro, né, dessa sociedade ocidental capitalista. Agora, a partir do ponto em que começa a gerar prejuízos pessoais, sociais, conjugais, familiares, também até financeiros, a pessoa começa a entender, e é bom que entenda quando percebe que tem um problema. Porque quando a pessoa percebe que tem um problema, talvez ela busque ajuda, né? Busque ajuda, porque sozinha, muito provavelmente, não vai conseguir.
sair desse comportamento. Ainda mais dentro da nossa sociedade. Eu sempre pessoalizo a discussão, porque as pessoas que estão nos assistindo, eu acho que ajuda quando a gente traz Claro, histórias pessoais claro, mesmo, claro. que mostram que nós, seres humanos, nós somos assim e temos que nos ajudar. Eu tô, neste ano de 2024, Uhum. decidido a enfrentar um comportamento que eu comecei a desenvolver, doutor Ricardo, de 3 anos para cá, que é o consumo de chocolate. Eu nunca fui chocolatra na minha vida. Você não conhece nenhum psicólogo bom para te ajudar nisso? Se alguém tiver um psicólogo, um psiquiatra para me indicar. Mas eu nunca fui chocolatra, nunca tive problema com isso. Mas aí eu comecei a perceber que eu estava comendo mais chocolate do que o normal nesses últimos anos. E aí o chocolate começou a entrar na hora do almoço, depois da janta, depois de um café à tarde. Só não aconteceu de eu acordar e comer chocolate, mas toda refeiçãozinha um chocolate, uma refeição um chocolate. E aí eu comecei a perceber que eu estava ganhando peso e que estava virando uma necessidade. Almoçar, jantar, chocolate. Lanchar, chocolate. Eu falei, não, mas eu não vou ser refém da indústria de chocolate. Uhum. Mas eu fui buscar forças. Na minha formação, na minha educação, nas minhas oportunidades, na minha profissão, eu sou psicólogo. Na campanha, né, que fala sobre saúde mental. Não vou ser refém de nenhuma indústria. Mas eu percebi a dificuldade que é enfrentar. Por quê? Porque vai virando um vício, vai virando uma compulsão. O corpo vai pedindo. Você não fica sem, né? Você sofre, porque você fica naquela angústia. Mas aí eu comecei a pensar em estratégias. Eu substituí o chocolate por café, que eu não tomava café. Comecei a aprender a tomar café, principalmente depois do almoço. Fui conseguindo fazer essas substituições. E comecei a dar conta de falar, não, Léo, segura. Quando você almoça, esse desespero por comprar chocolate, eu já percebi, ele dura 40 minutos, 50 minutos. Tem um pico de necessidade, de desejo. Aí se eu seguro, se eu evito, passa 1 hora, 2 horas, não quero mais. Aí no meio da tarde, não tem mais nenhuma vontade. Então é preciso ter essa força do enfrentamento inicial. E é preciso que as pessoas ouçam outras pessoas dizerem que é possível enfrentar. Porque um exemplo de sucesso no enfrentamento de um comportamento doloroso, prejudicial, pode inspirar outras pessoas também a buscarem forças para buscar ajuda. Eu posso citar um exemplo meu também. Cigarro. Eu fumei muitos anos. E acontecia exatamente isso que você está falando. Vem à vontade, você segura. Aquilo ali 20 minutos, porém, assim, que é uma eternidade, né? É doloroso. É um horror. Uhum. Mas aí, se você conseguir passar aqueles 20 minutos ali, tá tranquilo. Mas logo, logo a vontade vem de novo, tudo. Então, Como são sutis, né? Esse desenvolvimento desse comportamento, ele é sutil ao longo do tempo, né? Se a gente desse conta de pegar lá no começo, a gente já evitava. Mas como traz prazer, é comum que a gente não veja. Então, isso ao longo do tempo vai se desenvolvendo, esse hábito vai se desenvolvendo. Né? De repente, a gente se depara com um problema, né? Algum deles. Né? E aí é hora de realmente a gente reconhecer, é importante tentar reconhecer e buscar. Se eu der conta sozinho, né? Se eu der conta sozinho, achar ferramentas, achar mecanismos. Se eu não der conta sozinho, buscar um auxílio, buscar orientação, buscar informação, buscar um tratamento, para que eu vença essa dependência, né? Para que realmente essa coisa não seja maior do que eu. Né? Não pode nada ser maior do que eu, né? Em sua relação a vontade, objetos, né? Em relação a objetos em geral. A gente não tem que entender não consegue entender que nada seja maior do que o meu ser. Um ser bem maior do que qualquer objeto, do que qualquer necessidade, qualquer desejo. Né? Então, se eu não der conta, né, que eu busque aí um auxílio, uma informação, um tratamento, uma orientação especializada, para que eu vença isso. Né? E aí é muito interessante. Eu me dei conta de um problema. Né? Isso é talvez o mais difícil. Na prática, a gente quase não consegue. Por quê? Porque isso vai ser, se eu não der conta sozinho, isso vai ser atestado por terceiros. Escuta, você está bebendo demais. Escuta, você está brigando, você está xingando. Alguém vai atestar isso. Você está engordando de tanto chocolate que você está comendo. E aí, uma coisa é eu reconhecer ou eu ser atestado disso. Outra coisa é eu começar o processo de mudança. Aí é um outro processo que envolve um investimento, que envolve uma paciência, que envolve tempo, que envolve gasto. Hoje eu costumo falar que saúde mental a gente não gasta, a gente investe.
A gente Tudo cuida que e você investe. gastar em saúde mental, gasta em saúde mental, que você vai estar economizando infinitas coisas. Não vou nem falar das doenças clínicas. Sim. Vou falar financeiramente. Gasta em saúde mental que você vai economizar demais para o seu futuro. Essa sua fala bonita, né? Dizer que nós somos maiores, né? Nós temos que ser maiores do que tudo que tenta nos condicionar e nos determinar. Me lembra aquela música do Legião Urbana, Metal contra as Nuvens, em que o Renato Russo fala: não sou escravo de ninguém. E eu estava me percebendo escravo da indústria do chocolate. Uhum. Mas eu consegui fazer uma relação que tem a ver com aquilo. O que você está comendo, né? O Ricardo perguntou: o que você está comendo nessa sua compulsão? Eu percebi que muitas das vezes eu queria o chocolate, Ricardo, quando depois do almoço, além disso, né, passado o almoço, eu me sentia triste. Eu estava triste com algo, ou eu estava decepcionado com algo, ou eu estava carente em relação a algo. E aí o chocolate entrava como uma compensação. O remédio, né? Tipo assim, eu mereço. Aí começa, né? Eu mereço. Não, eu preciso disso. Não, a vida tá difícil. Tô carente, tô triste. Só uma vez. Eu preciso desse prazer, esse reforço. A gente vai criando justificativas. E o pior, que o marketing percebe isso e faz propaganda assim: você merece. Uhum. Permita-se. O marketing é pernicioso muitas das vezes. Permita-se. Você merece. Não, e você começa a arrumar um punhado de exemplo, né? Com a ajuda do tem marketing. aquele amigo meu que come chocolate o dia inteiro, o cara tá lá fortão, bonito e tal. O Dá cigarro, nada, né? o fumante, entendeu? Usa essa desculpa. Eu cansei de usar esse tipo de desculpa. Pô, para de fumar para quê? Tem um fulano lá, tem o Brad Pitt, tem o Tarcísio Meira, esse povo tudo fuma, bonito, tá tudo aí bonito. Logo eu não. E bioquimicamente falando, né, esse tempo em que você consegue resistir, né? Lá no cérebro tá rolando tudo lá, né? Dopamina, ocitocina, tá rolando tudo. Então, assim, bioquimicamente existe o entendimento desse tempo mesmo, né? É o tempo em que o cérebro para de produzir as substâncias lá da necessidade, que te geram necessidade. E aí você volta para o controle. No dia a dia, as pessoas, a gente não consegue ter esse conhecimento, esse domínio, né? A gente acaba cedendo, né? E aí essa atenção, né? Pegar-se é difícil. O interessante também é que às vezes a pessoa faz a compra compulsivamente e chega em casa e diminui o preço daquele item que foi comprado. Escuta, mas você comprou isso? Não, baratinho, paguei tanto. Às vezes fala um terço do valor real, né? Para justificar frente ao marido, à esposa, sei lá, o responsável, justificar aquela compra. Como é que é isso, Léo? Mecanismos de defesa, mecanismos de autojustificação, mecanismos de se evitar a dissonância cognitiva, né? Porque é muito ruim também quando a pessoa percebe que teve uma recaída, né? Os primeiros momentos, né, Ricardo? As primeiras horas. Aí vem vergonha, vem culpa, vem medo, vem desespero, vem o surgimento de pensamentos negativos muito fortes: eu sou incapaz, eu não dou conta. Isso vai virando uma bola de neve. Isso pode estar na raiz de desenvolver mais ansiedade ou depressão. Algumas pessoas, quando realmente perdem o controle e aí entram no endividamento, podem até começar a desenvolver um processo de ideação suicida, porque sentiu que está perdendo o controle sobre a vida. Então, é importante nós não ridicularizarmos, não menosprezarmos, não diminuirmos o sofrimento alheio e nem estereotiparmos. Porque a nossa sociedade trabalha com estereótipos também, né? Tipo, até vira brincadeira. Terminou o relacionamento? Toma um banho de loja. Né? Brigou com o marido, com a esposa? Vai pro shopping que isso passa. Entende? A sociedade às vezes é irresponsável por causa da ignorância, da falta de conhecimento. Por isso a importância de programas como esse para falar, gerar conscientização. A gente precisa ajudar as pessoas que estão nesse sofrimento, nesse processo. Porque muitas das vezes é como se ela estivesse numa areia movediça, afundando, e ela não consegue se tirar. É preciso que alguém venha, igual ele falou. Se ela não percebe, alguém tem que falar: peraí, não tá legal. E ao invés de ridicularizar, julgar, condenar, também, né? Ao invés de julgar, condenar, é entender com o problema e estender a mão.
E isso joga por terra até um relacionamento, né? Às vezes até um casamento aí vai embora por conta de uma coisa dessa. Sim, existe Patrimônio, casos né? assim, né? Desfazer de patrimônio, né? E aí gerar um problema no relacionamento por conta desse desgaste. É a busca do prazer imediato, né? Da realização, da solução de um problema imediato. Né? O que a compra entra aí, né? Para te dar esse alívio imediato. Né? Hum, E realmente ela realiza imediatamente. Você acaba tendo aquele prazer mesmo. Senão a pessoa não comprava. Que tem o prazer, tem. A gente tem que reconhecer. Sente o prazer de comprar. é. Né? Só precisa reconhecer que aí ele tem um segundo passo nessa história. Né? E um terceiro passo, e um quarto passo, e um quinto passo. Que não está sendo visto. Que não está sendo calculado. Uhum. E que é inevitável. São as complicações que começam a aparecer desse consumo exagerado em todas as esferas. Né? Muito legal, Freud descreveu o nosso vazio existencial. Né? A gente tem uma sensação de que está faltando alguma coisa ou alguém, né? Uhum. E a gente nasce assim, vai morrer assim. Né? E às vezes a pessoa confunde, fica tentando preencher essa sensação de vazio, né? Com algo, com alguém, arruma um relacionamento e vê se aquela pessoa ali vai ser a chave para tapar esse buraco. E com substâncias e com compras. E é preciso entender que a gente tem essa sensação de vazio que a gente tem, todos nós temos, né? É saudável, né? Ela é fisiológica, é normal. A gente vai Faz parte morrer, do organismo. a gente vai morrer com essa sensação de vazio. Daí pelo contrário, eu não acharia nada no mundo que me preenchesse esse vazio. E o dia que eu achar isso, eu não preciso levantar da cama. Eu posso ficar deitado. Uhum. Eu deixo de ser eu. Se eu realizar isso, eu deixo de ser eu. Eu não preciso buscar mais nada. Então, às vezes, algumas pessoas têm buscam incessantemente, pensando que precisa preencher a vida, né? E aí, com exagero, com êxtase, hoje nós vivemos na sociedade do impacto, né? A gente quer ter uma coisa assim que seja maravilhosa, que fantástica, que impressione, né? E deixa de dar atenção para as coisas Que causa detalhes inveja no vizinho, né? No amigo, aquela coisa toda. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Agora, de forma geral, o Léo, gastar mais do que ganha também é um transtorno, né? Pode se relacionar, né? Uhum. Porque todo comportamento que traz prejuízo para a vida pessoal e também para a vida social, relacional, conjugal, profissional, etc., se traz prejuízo, se está sendo disfuncional, vamos colocar assim, está trazendo prejuízo e é disfuncional, porque gastar mais do que se ganha, você vai ter uma disfunção nas contas, vai ter uma disfunção grave, né, no cartão de crédito, isso vai te trazer privação ou prejuízos para educação, para consumo saudável, para lazer, porque você está endividado, né? Tem um prejuízo moral, vergonha, etc. Então, não necessariamente seja um transtorno, mas pode estar relacionado a alguns fatores que levam a pessoa a não dar conta de controlar a sua própria vida. E o legal da gente colocar, né, na discussão é todo comportamento humano atende a uma função, atende a alguma questão. Nós não nos comportamos gratuitamente. Tem desde os pressupostos, né? Biológico, genético, como o Ricardo falou, vai desde um extremo da biologia, da genética, da fisiologia, da organicidade humana, condicionando o comportamento, a um outro extremo, que é o sociocultural.
Nós somos máquinas biológicas, mas também somos máquinas psicológicas e máquinas sociológicas, antropológicas, culturais. Então, quando a gente entende que comportamento humano é multifacetado, multifatorial e multideterminado por vários aspectos, do biológico ao cultural, a gente respeita mais o comportamento humano e não ridiculariza as pessoas e tem até compaixão pelas pessoas, entendendo que muitas das vezes a pessoa não está dando conta de lidar consigo, ou por questões biológicas e ou por questões sociais, até políticas, né? Até políticas. Depende da ideologia da sociedade. E a gente vive numa sociedade capitalista consumista. Sim. Nesse sentido, o que é legal? Vamos ver, vamos conversar com um profissional. Será que esse comportamento disfuncional, compulsivo, obsessivo, que está gerando problemas para mim, está relacionado a uma possível ansiedade descontrolada, ou uma possível depressão não tratada, ou uma possível carência nunca olhada para isso, nunca nomeada, ou o que mais? Uma possível adição, várias possibilidades. O comportamento ele tem fatores que o promovem. Vamos tentar entender e ajudar as pessoas buscando as raízes dos comportamentos delas e não julgando, e sim estendendo a mão. E já que ele falou em vazio existencial, lembrando que quando a gente sai do útero da mãe, começa esse vazio existencial. Porque a última vez que a gente teve tudo, qual foi a última vez que a gente teve tudo? Dentro do útero. E tem gente que nem tem, né? Porque sofre violência, né? Tem gestações aí violentadas, gestações machucadas e agredidas, né? Mas, em tese, a última vez que a gente teve tudo foi quando a gente estava dentro do útero. Ali você tinha água quentinha, tinha comida quentinha, tinha calorzinho, né? Literalmente na boca. Né? Depois que você sai dali, é você consigo lidando com as carências e os vazios. E tem gente que não dá conta, não é ensinada, não é educada a dar conta da melhor maneira possível e vem preenchendo ou com excesso de álcool, ou com excesso de fanatismo religioso, ou com radicalismo político, excesso de violência, excesso de barulho, excesso de compra, enfim. É sobre isso que a gente está falando. O interessante e grave nesse caso também é que a pessoa não vê as consequências, né? Está fazendo aquela compra, assim, pô, eu já estou devendo, meu cartão já está estourado e não sei o que, tal, mas eu vou comprar. Ela acha uma razão. Né? Ela acha, né? Para ela precisa. Se ela precisa fazer aquilo ali de maneira imperativa, ela vai achar. Né? É a dificuldade da tolerância, né? Do tolerar não ter, do tolerar não ser, do tolerar não fazer. Né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, a sociedade tem uma dificuldade muito grande de tolerar. A história da resignação, da resiliência. Né? Hoje a gente tem entendido, né? A sociedade tem entendido que não precisa de limite, não precisa, ela pode se realizar. Se eu não me realizar dessa forma aqui, eu realizo dessa daqui. E se não for dessa, eu acho outra. Tudo no sentido da obtenção do prazer. Né? Então, por que eu preciso desse prazer assim o tempo todo, né? E até muito interessante, porque o sistema cerebral lá do prazer, né? Bioquimicamente, ele chega um momento em que ele exaure, né? De substâncias, né? Não é um negócio infinito. Chega num ponto, né? De saturação. Chocolate, né? Eu como chocolate até uma quantidade. O gosto vai chegando num momento que o gosto deixa de existir. É um momento de saturação. Né? Então, será que eu preciso estar sempre... O que vai acontecer se o tempo todo eu ficar precisando me saturar? Né? Em todos os aspectos. Na comida, na bebida, no prazer, na compra. Né? O que vai acontecer se eu ficar sempre? Eu vou estar sempre no excesso. Isso vai ter uma consequência. Né? Todo o excesso aí. Esconde uma necessidade, vai ter uma consequência. Né? Tem vários casos, né, ligados a essa compulsão. Por exemplo, a mentira, entendeu? A pessoa compra e mente que não comprou. Né? Aí já é um grau mais... vai criando os mecanismos. Agora, Orley, quero fazer uma pergunta para o Ricardo. À vontade. Eu acredito que há pessoas que estejam nos assistindo e pensando, estou entendendo, estou me reconhecendo ou reconhecendo um parente, um colega, reconhecendo alguém. O que eu posso fazer? Né? Porque muitas das vezes, Ricardo, as pessoas não sabem qual é o primeiro passo que dão em busca de ajuda, então. Né? Ou não sabem como chegar num familiar ou chegar num amigo e falar, cara, estou percebendo que a coisa, você perdeu o controle. Né?
A princípio, muito provavelmente, a pessoa vai negar, né? Não, exagero seu, não, tem nada a ver, né? Não quero falar sobre isso, né? De acordo com a sua experiência, como que você acha que uma pessoa pode ajudar outra pessoa a olhar para isso e buscar ajuda? É muito legal. Esse cuidado humano, né? Se cuidar, né? Da pessoa com ela própria e da pessoa com o próximo, né? Essa avaliação dessa incapacidade, dessa motivação, do grau de prejuízo, né? É muito interessante que eu tenha a oportunidade de realmente ver o que está por trás, né? Ver o que está por trás disso. Por que da minha dificuldade? Por que eu não dou conta de controlar? Isso a pessoa sozinha, talvez ela não tenha instrumento, não tenha técnica, não tenha capacidade de fazer isso, né? E a gente tem um profissional que tem essa formação, essa habilidade, né? De considerar, né? De olhar isso daí de uma maneira um pouco mais aprofundada, que tem conhecimento para poder ver quais os fatores que podem estar associados a esse comportamento, né? Que é o psicólogo, né? Então, assim, eu sou suspeito para falar, para mim, psicologia tinha que fazer parte do currículo escolar, né? Desde a infância e adolescência, a pessoa tinha que estar olhando as questões próprias lá para que evitasse esses comportamentos lá na frente, a psicoeducação. Mas é procurar um profissional. Isso pode levar a coisas mais sérias, né? Esse tipo de transtorno. Sim, como, por exemplo, um endividamento que pode levar a uma depressão, que pode levar a uma ideação suicida, processualmente falando, né? Há uma relação muito forte entre todo comportamento obsessivo, compulsivo ou todo comportamento sem limites que gera prejuízo para a pessoa e depois de um tempo ela está com outros problemas, tipo ansiedade estourada, depressão estourada, ou descontando no álcool ou na violência, né? Tem gente que desaparece, tem gente que some, perde o controle. Parte dos desaparecimentos e dos sumiços de pessoas também tem a ver com gente que não conseguiu mais lidar consigo. Não é só sequestro, tem gente que some. A psiquiatria trabalha muito com comorbidade, né? Assim, é muito comum que a gente tenha mais de um transtorno na mesma pessoa. Então, vai acabar evoluindo com alguma complicação, uma ansiedade, uma depressão, né? E aí, há que se entender que uma intervenção psicológica talvez evitasse uma complicação, né? Talvez a gente vai pegar muita gente com a complicação, porque não teve capacidade de reconhecer. Ainda assim, é necessário que haja o entendimento psicológico disso. Mas a psiquiatria lança a mão também, em alguns casos, né, da uma incapacidade grave, de uma complicação com algum outro tipo de transtorno, né? Existe até o recurso medicamentoso, né, para algumas pessoas que necessitarem, que tiverem aí uma comorbidade com algum outro transtorno, ou que realmente tiver uma imperatividade muito grande, que a abordagem psicológica talvez não consiga, não dá tempo de reverter um quadro muito grave, né? A psiquiatria lança a mão em algumas medicações, né? Até recurso medicamentoso, né? Para alguns casos, para poder ajudar a controlar esse comportamento, né? Então, a gente tem recurso, né? Para ajudar quem precisa, a gente tem recurso, né? Para controlar. E controlar a própria vontade, né? Que não é muito fácil, né? Olha, em relação a controlar a própria vontade, só para concluir, eu acho que é importante deixar a pessoa falar sobre o que está acontecendo com os sentimentos dela. Criar uma cultura do diálogo sincero, do diálogo aberto e acolhedor. Porque a pessoa está com um problema. Julgá-la, condená-la, reprimi-la, isso talvez... Só vai piorar, no né? começo, todo mundo começa a agir assim, não faz isso, vou tomar seu cartão de crédito, vou te proibir de ir no shopping. Não, você tem que ter vergonha na cara. Isso é a reação cultural normal que nós temos, mas ela não é adequada. Porque se há um problema, ninguém fala. Por exemplo, se você quebra uma perna, se você escorrega no banheiro, quebra uma perna, ninguém chega lá dando rala no outro, né? Você tem que ter vergonha na cara, você quebrou a perna, eu vou te proibir de ir no banheiro. Porra, não sabe nem andar dentro do banheiro. Não sabe nem andar dentro do banheiro. A pessoa está com um osso lá, fratura exposta, precisa de uma intervenção. Essas questões da ordem, né, da saúde mental também não é para a gente ficar reprimindo, julgando. A pessoa está precisando de ajuda. Então, vamos lá, amor, filho, pai, sei lá. E mudar um comportamento, né? Esses dias eu não estava lá na minha academia com o meu personal. Ele pegou e falou assim: Ricardo, sabe aqueles rapazinhos que anda meio corcundinho assim, né?
Aí a pessoa chega e fala para ele assim, ajeita a sua postura. Sabe qual a eficácia daquela frase lá? 0. Por quê? Porque naquela posição ali, ele está tendo relaxamento de determinadas musculaturas. Para ele mudar aquilo ali, ele vai ter que fazer força. Ele vai ter que fazer um exercício físico para compensar a musculatura. Aí incomoda, né? A gente é assim psiquicamente. Se a gente mudar um comportamento, a gente vai ter que fazer um pouquinho de força. A gente vai ter que fazer um investimento. Então, talvez terapia seja uma musculação psíquica. Você tem que insistir, até que a gente consiga mudar um pensamento, até que a gente consiga entender o que está acontecendo, até que a gente consiga mudar um comportamento, né? É um investimento que você vai ter que ter ali, né? Reconhecido o problema, você vai ter que se entender ali no investimento, né? E o começo está na conversa aberta com o ente querido, com o colega de trabalho, que seja com o pastor da pessoa, o padre, sei lá, com quem que ela conversa, em quem ela tem confiança. Alguém chegar e falar assim, tô vendo que não tá legal, tô vendo que você tá precisando, tá sofrendo, tá tendo prejuízo. O que que tá acontecendo? Mas essa pergunta, o que que tá acontecendo? Honesta, sincera, sem querer reprimir, sem querer julgar. Assim como a gente não julga e não reprime quem tá com uma fratura exposta porque escorregou no banheiro. O que que tá acontecendo? Deixa eu te ajudar. Eu perdi o controle. Você perdeu o controle? Então, se você perdeu o controle, você precisa de ajuda para voltar a ter controle. Eu consigo te ajudar até um certo ponto. Tem algo que você queira conversar, tem algo acontecendo, que você queira desabafar ao longo da sua vida. Olha, isso que você me disse me parece que realmente nós vamos precisar da ajuda de um profissional. Bora atrás de um psicólogo, bora atrás de um psiquiatra. É assim que nós vamos cuidando da gente e dos outros. Com certeza. Doutor Ricardo, doutor Leonardo, um prazer muito grande tê-los aqui em nosso Doses de Saúde de hoje. Tenho certeza que o conteúdo que vocês expuseram aqui para o nosso pessoal, pessoal que nos segue, foi de uma importância muito grande. Viu? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Arley. Obrigado para quem está nos assistindo e bora cuidar de si e cuidar dos outros. Isso. A você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Até a próxima.